Olá, professor. Caminhada é um exercício que pode aliviar dores da fibromialgia. Olá, eu sou o professor Tiago. Ajudo pessoas com fibromialgia a ter mais qualidade de vida e menos dor. No episódio de hoje, Papo com Fibro, é o episódio que eu vou tirar as suas dúvidas, tá? Então é um bate-papo de perguntas e respostas. Primeira pergunta da Paula Costa.29. Muito obrigado pela sua participação, Paula. Bom dia, professor. Tenho fibromialgia e artrite reumatoide. Posso fazer pilates? Paula, primeiro a gente precisa entender qual que é o seu condicionamento físico atual. Quais são os seus pontos fracos? Tá bom? Todo mundo tem um déficit, né? Então, identificar através de uma anamnese, através de uma avaliação, o que você tem de ponto fraco no corpo, tá bom? As suas dores, eu sei que a fibromialgia ela causa uma dor generalizada, né? Mas a gente tem alguns pontos específicos que precisam ser analisados para você trabalhar alguns estímulos que são, eu considero como estímulos específicos, né, também, para você ter uma melhor evolução, para você ter menos dor e mais qualidade de vida, tá bom? Então, você precisa fazer exercício físico, mas qual que é o principal processo? Você já passou no médico? Você precisa ter uma avaliação médica, ir no médico. Você já está fazendo algum uso medicamentoso ou não? O que você fez inicialmente, tá? Então a gente precisa começar por aí. Se você já passa no médico, já fez um trabalho medicamentoso, e aí ele falou assim, agora você precisa fazer exercício físico, Paula, para você melhorar a qualidade de vida, porque você precisa e tal. Todo mundo sabe a explicação que é passada, né? A orientação. Aí sim, eu afirmo para você que você pode fazer, tá? É o melhor para você? Não necessariamente. Teria que avaliar, tá bom? Porque o Pilates, ele tem um trabalho global. Geralmente a aula de Pilates ela é coletiva. Coletiva não é uma aula que tem 20, 30 alunos, mas coletiva é uma aula que, se tiver mais de 3 alunos, a gente pode considerar que é uma aula coletiva. Então o trabalho ele não é individualizado, tá? O trabalho ele é feito de uma forma global. É um treino que é feito para vários tipos de pessoas diferentes. Então, no treino ali, de repente o seu corpo ele precisa de um estímulo específico. E aí no Pilates não vai estar sendo trabalhado com tanta eficácia, tá? Então por isso que quando as pessoas pedem a minha opinião, é a minha opinião, tá? Você pediu minha opinião, eu vou dar minha opinião. Eu falo que 100%, se for para escolher, você tem a opção de escolher? Ah não, é a única opção, é o que tem na minha cidade e tal. Tudo bem, faz o Pilates, tá? Não tenho nada contra e tal, mas é a minha opinião, tá? De acordo com a minha experiência, de acordo com essas questões. Eu não indico, tá bom? Eu falo, tem pessoas que se dão muito bem, tem pessoas que já tentou várias vezes e não deu certo, tá? Então é isso, você pode fazer, você pode tentar fazer. Se pra você der certo, se pra você de repente vai dar certo, você se sentir bem, continua, tá bom? Mas pode fazer sim, você precisa fazer exercício físico, tá? Vamos lá, ela falou assim, tenho fibromialgia, além de hérnia de disco na cervical e lombar. Tentei fazer exercícios, mas não consegui. Senti muitas dores. Tive que parar. Tem alguma atividade específica para o meu caso? Aqui é a pergunta dela e teve uma continuação, tá? Não coube uma só, ela fez duas perguntas. Aí eu não tem como abrir as duas caixinhas, por isso que eu li para vocês. Juliana Rodrigues, 2015. Obrigado pela sua participação, Juliana. Então, Juliana, como que você tentou fazer, né? Você falou que tentou fazer exercício, mas como? Fica bem difícil de eu conseguir mensurar, entender o que você fez, como que você iniciou, como que você deu continuidade, o que você fez, por onde começou, enfim. Então é complexo eu responder essa pergunta, mesmo que você foi bem detalhada, mas exercício, quando fala exercício físico, abrange uma variedade de estímulos.
como você tem a hérnia de disco na cervical e na lombar, você precisa fortalecer os músculos mais profundos do tronco, do seu corpo, tá? Então, o erro comum que eu vejo que as pessoas elas cometem no dia a dia é fortalecer, focar nos músculos mais estéticos, tá? Nos músculos principais, por exemplo. Então, fica fazendo exercício de costas, exercício tradicional. E aí, quando vai fortalecer o músculo principal, que é o mais importante para quem tem hérnia de disco, seja lá na cervical, na torácica ou na lombar, que é a musculatura do core, músculo mais profundo, músculo que envolve a sua coluna, por exemplo, e protege, né? Ela deixa por último o exercício, ou ela não dá tanta atenção para aquele exercício, ou até mesmo não faz o exercício com foco principal para o reto abdominal, tá? Fica somente fazendo exercício de flexão do tronco aqui, ó, aquele tradicional, e não, você tem que fazer exercícios estabilizadores para fortalecer a musculatura mais profunda do tronco, os paravertebrais, multífidos, que são exercícios para a parte posterior de tronco, tá? Então tem que verificar como que foi feito esse seu trabalho, tem que identificar o que foi feito para ajustar, tá? E o que eu vejo que as pessoas que fazem essas prescrições, elas se apegam muito somente no fortalecimento da musculatura, tá? E nem sempre vai ser somente o fortalecimento que você vai precisar focar. Você vai precisar também fazer um trabalho de soltura miofascial e flexibilidade, tá bom? É uma conversa que deveria ser mais complexa, mais completa, mas basicamente é isso, tá? Basicamente é isso. Dá para você fazer? Dá para você fazer. O que você não pode é ficar sedentário. Por quê? Porque você, sedentário, você vai perdendo a força, você vai perdendo as suas capacidades físicas. Tá? Então, flexibilidade, mobilidade, você vai ficando encurtado, você vai perdendo a força. E quando você perde a força, você está com pouco músculo, pouco massa magra, você deixa a sua articulação vulnerável. Então, ao invés de ter um músculo ali para proteger as tensões diárias, para fazer com que você tenha uma boa postura, você não vai ter esse músculo. E aí quem vai sofrer vai ser diretamente o local que você tem a lesão. Então, que é a parte óssea, né? Então ela vai receber mais impacto, ela vai receber mais sobrecarga, a sua postura vai ser ruim, e aí automaticamente vai gerar mais tensão ali. E aí a tendência é piorar cada vez mais o seu caso, tá? A sua patologia que você tem. Então você precisa fazer, tanto na questão, você vai melhorar a questão fisiológica, que você libera endorfina, você libera alguns hormônios, que são hormônios que te dão o bem-estar, que minimizam a sua dor, ele estabiliza o seu limiar de dor. E além disso, além de melhorar a parte fisiológica, você vai melhorar a parte mecânica, a anatômica que eu falo, né? Então o seu corpo, a função do corpo. Você vai poder fazer um movimento com menos sofrimento e com menos exigência de força. Não vai precisar exigir tanta força para fazer o movimento. Por exemplo, subir uma escada. Você não vai precisar se esforçar tanto. Por quê? Porque a questão cardiovascular, cardiopulmonar, a muscular, a resistência, a força muscular, ela vai estar, se a gente for considerar de 0 a 10, ela vai estar boa, vai estar na média de 6, 6,5, 7. Então você não vai sofrer tanto, entendeu? Para você manter uma postura que eu considero uma postura boa, ideal, no dia a dia, nas suas atividades físicas diárias, você não vai precisar forçar tanto o seu músculo para manter aquela postura. E aí você vai sofrer menos, entendeu? Tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. A Juliana, ela falou, né, que ela tem hérnia de disco na região cervical e na região lombar. E ela deu algumas outras informações complementares. Aí chegou uma outra mensagem dela, complementando a primeira. Ela falou que tentou através de um aplicativo para perda de peso. É uma verdade que eu vou te falar, tá? Mas nem sempre as pessoas têm coragem de dar a cara a tapa, né? Nem todos têm a coragem de dar a cara a tapa, ó.
eu tô dando a minha cara a tapa aqui para falar uma verdade para você. Eu acredito que você queria ouvir agora uma mensagem de consolo. Por exemplo, tenta fazer tal coisa, foi por isso, sabe? Algo que vai te consolar. Mas não, eu vou ser verdadeiro com você, vou falar a verdade. Esse tipo de aplicativo, eu não sei qual foi, tá? Mas a maioria deles é um treino genérico. Ele não olha para você individualmente, tá? Então é um treino que é montado para qualquer tipo de pessoa. Então por isso que você não conseguiu fazer exercício físico. Então é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado na interpretação das coisas, tá? Seja do exercício, seja da parte médica, seja da questão psicológica, enfim, todos esses fatores, tá? Por quê? Porque, por exemplo, você contratou um aplicativo de emagrecimento, você tem a hérnia de disco, você tem as suas individualidades, né? Que eu considero o seu elo mais fraco, seus pontos mais fracos. E aí, você iniciou o programa, tentou fazer um programa de emagrecimento e não obteve sucesso. E aí, o que você automaticamente vai falar? Eu tentei fazer exercício físico, só que eu piorei da fibromialgia. Eu tentei fazer exercício físico e eu piorei. Então, exercício físico não melhora o quadro da fibromialgia. Exercício físico, na sua cabeça, você vai achar que ele piora a fibromialgia. E é o que eu recebo diariamente, é o que as pessoas me falam diariamente. Estou até acostumado já. Professor, eu já fiz exercício físico e eu piorei na fibromialgia. Professor, eu já tentei, eu não consegui dar continuidade. Por quê? Porque você tentou de uma forma errada. E está tudo bem, você não é obrigado a saber, tá? Você é obrigado a dominar o assunto, que é o assunto do seu trabalho, que é o assunto que você estudou. Então, se você estudou administração, você tem que saber dominar a administração, seja na área comercial, seja na área do RH, seja na área de finanças, tá? Você não é obrigado a saber qual é a diferença do exercício físico de fortalecimento, da flexibilidade, do alongamento do fortalecimento, porque você não estudou para isso, tá? Mas tem que tomar muito cuidado. Então, antes de vocês contratarem qualquer coisa, qualquer tipo de prestação de serviço, leia mais sobre o assunto, pede opinião, enfim, tá bom? Antes de contratar, toma muito cuidado, porque vamos dizer que você estava de 0 a 10, você estava com grau aí, com grau nível 4, vai, tá? Nível 4 de comprometimento dessa sua patologia. E aí você contratou esse aplicativo e começou a fazer o exercício, que ele é um exercício genérico, que ele foi montado ali para qualquer tipo de pessoa. Então, de nível 4 da sua lesão, você pode ter, ao invés de você progredir, de você evoluir, melhorar, você pode agravar mais o caso. Então, ao invés de você evoluir, você regrediu. E você pode ter aumentado também o nível de comprometimento dessa região específica, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Aí a pessoa vai e generaliza, né? Acha que o exercício físico ele não é bom, tá? Não é que o exercício não é bom, é que a forma com que ele foi escolhida, com que ele está sendo aplicada, ela não está sendo eficaz de acordo com a necessidade do seu corpo, tá bom? Então, rever isso daí, tá, Juliana? Vamos lá. Pergunta da Moni Siriaco. Olá, professor. Caminhada é um exercício que pode aliviar dores da fibromialgia? Sim, Mônica, sim. Agora, eu vou fazer aqui um bate-papo com vocês. Será que a caminhada é sim, tá? Na questão fisiológica, ela vai ter ela vai te trazer benefícios fisiológicos, então liberação hormonal, que você vai sentir o bem-estar, você vai diminuir os níveis de dor, tá? Só que será que seu corpo ele está preparado para você fazer uma simples caminhada? Essa é a pergunta que eu deixo no ar, tá? Então a gente precisa, como você vai descobrir isso? É o professor vai avaliar o seu caso e aí ele vai identificar, você precisa começar pela caminhada
Você vai começar pela caminhada, então vai traçar um destino para você. A gente vai fazer um mapa. Então, por exemplo, você está aqui no ponto B e você quer ir para onde? Ah, eu quero melhorar das minhas dores e tal. E aí você precisa chegar o seu destino é o ponto B. Você está no ponto A, desculpa, seu destino é o ponto B, tá? Então, para você sair do ponto A e chegar no ponto B, você precisa passar por algumas ruas, tá? Não é uma avenida que você vai direto. Então, você precisa pegar algumas ruas para chegar no seu destino. E cada rua que você pega, você precisa usar uma estratégia diferente, tá? Então, por exemplo, você não vai sair do ponto A diretamente para o ponto B caminhando somente, por exemplo, tá? Só caminhando. Então, por exemplo, vamos dizer que esse trajeto total ele é 1 km, tá? De distância do ponto A para o ponto B. Para você chegar lá, você vai andar 100 metros a pé. Aí depois você vai pegar um Uber, vai andar 200 metros de Uber, de carro. Depois você vai descer, vai pegar um patinete, vai andar 50 metros de patinete. Depois você vai parar o patinete, vai pegar uma bicicleta e vai andar mais 100 metros. Depois você vai parar, vai pegar um ônibus e vai andar mais 50. E assim sucessivamente. Sim, sucessivamente, tá? Você não vai... A probabilidade de você sair do ponto A e ir para o ponto B somente através da caminhada, a probabilidade de você obter sucesso nessa trajetória, de você chegar lá no seu destino final, ela é muito pequena, muito mesmo, tá? Você pode até chegar, mas você não consegue manter, tá? Você não vai conseguir continuar ali no ponto B, você vai regredir, que é o que acontece com muitas pessoas. Consegue fazer a caminhada, mas aí no segundo dia até que fica bem, aí no terceiro faz a caminhada de novo. Aí depois fica bem, aí depois faz a caminhada de novo. Só que quando chega na outra semana, o corpo não aguenta, ele entra em colapso. Ele começa a ligar o sinal de alerta, o vermelhinho. Tá? Por quê? Porque você está sobrecarregando o seu corpo que não está preparado para fazer um simples gesto de caminhada. Tá? Então você precisa, além da caminhada, usar exercícios de fortalecimento, tá? Exercícios específicos, e não somente fortalecimento, mas identificar o que o seu corpo precisa, tá? Tá bom? Mas a caminhada sim é positiva. Ó, a Érica Melo Gomes falou assim: eu não aguento fazer caminhada, tá vendo? Então, um profissional da saúde, por exemplo, o médico ele fala assim, ó, você precisa fazer aeróbio, tá? Ou você precisa fazer uma atividade física que você gosta, que você sente melhor. Aí a pessoa gosta de fazer uma caminhada. Ela vai fazer a caminhada, necessariamente ela vai melhorar na fibromialgia? Não, ela não aguenta fazer caminhada. Como que ela vai melhorar? Então não é o melhor atividade, não é o melhor exercício físico para ela. Entendeu? Só que assim, por que ocorre isso? Porque os profissionais falam, ó, você precisa fazer exercício aeróbico, aquele melhor que você sente melhor, enfim. Porque quando você vai buscar no artigo científico a referência, pessoas, tratamento de fibromialgia através do exercício físico, ou exercício físico como forma de tratamento para pessoas com fibromialgia. Quando você pega os artigos, ele fala lá, você precisa fazer um trabalho aeróbio. Então a referência é essa, então eles passam o que tem na referência, tá? Só que no campo de batalha, quando você está ali no dia a dia, quando você vai atuar, nem tudo que está ali no artigo ele vai funcionar 100%, tá? Por quê? Porque cada pessoa tem as suas individualidades biológicas, cada pessoa tem as suas particularidades, tá bom? Então por isso que a maioria não obtém sucesso, tá? E não só isso, tem várias ferramentas, eu chamo de ferramentas, né? Então, por exemplo, o fortalecimento, a força, ela se manifesta de 5 formas. Então, por exemplo, a força hipertrófica, eu falo que é uma ferramenta, uma chave de fenda. A força máxima é um alicate, tá? Então, eu imagino que é tipo uma caixa de ferramentas. A força de resistência é uma chave Phillips. A potência é uma furadeira, a flexibilidade
Deixa eu ver, um enforca-gato, é um arame que você tem ali. A flexibilidade é um arame, a mobilidade é um parafuso. Então é uma caixinha de ferramenta que você tem, que lá dentro você tem várias ferramentas para poder utilizar, tá? Então é isso, não é tão simples quanto parece. Como demonstra nos artigos. Os artigos eles são apenas algumas referências para você se basear, tá? Claro, porque foi feito um estudo, tem essa comprovação, eles pegam um grupo de pessoas e avaliam por um período, pessoas que têm os mesmos sintomas, enfim, e aí faz, tá? E aí tem um resultado eficaz, né? Porque eles mensuram aquilo. Mas eu quero ver 100% quando você está no campo de batalha, quando você está na realidade, no dia a dia ali, se realmente ao pé da letra é isso. Não é. Não é. Tá bom? Então, basicamente é isso. Pergunta da Irig123. Muito obrigado pela sua participação. Professor, você sentia dor no quadril como se fosse no encontro da bacia com o fêmur? Teve uma época que eu sentia assim, tá? Essa dor que você está falando é no acetábulo, que chama, tá? Então você tem a cabeça do fêmur. Fêmur, para quem não sabe, é o osso da nossa coxa, tá? A bacia que ela está falando é o quadril. E aí você tem o acetábulo aqui assim, ó. É como se fosse isso daqui, tá? E aí o osso ele encaixa aqui, ó, para fazer o movimento, ó. Imagina o seu quadril, aí o osso tem que ter esse encaixe para fazer o movimento da perna, tá bom? Ó, ele encaixa certinho. O corpo humano é coisa linda de se ver. Deus é perfeito, né? Fez tudo pensadinho, tudo muito lindo. E aí ele é dessa forma para poder ter essa movimentação. Então essa dor que você tem, se você já fez algum tipo de exame, você tem algum diagnóstico, você pode passar aqui pra gente, tá? O que foi passado. Se você nunca fez, essa dor ela pode ser por inflamação local, ela pode ser reflexo de sobrepeso, se você tiver com muito sobrepeso, tiver corpo muito pesado, você sobrecarrega, que aí se você está com sobrepeso, a sua musculatura está fraca, você é sedentária, é aquilo que eu falei, o músculo, você não tem massa magra suficiente para proteger o local, e aí você vai gerar uma compressão muito forte, ao longo dos anos você vai desgastando aquela região, tá? Você sempre tem uma cartilagem ali que protege, só que você vai desgastando a cartilagem, por exemplo, tá? Então aquele local que ele tinha 100% de proteção, ele vai ficando sem essa proteção. E aí quando você vê, você começa a ter atrito com o osso, tá? E aí você sente dor. Quando você tem um músculo forte, você trabalha o fortalecimento, você faz com que o músculo ele proteja o local, tá? Geralmente as pessoas que têm dor nessa região que você falou, no acetábulo ali na cabeça do fêmur, que é o encaixe ali do osso da perna com o quadril, elas têm dor também no glúteo médio. Por quê? O glúteo médio é bem aqui na lateral do quadril, aqui no glúteo. Porque é uma região que é muito sobrecarregada, o quadril dela é fraco, então o quadril dela não tem força suficiente para poder sustentar o corpo dela através das atividades do dia a dia, para ela ficar em pé, por exemplo. Ela não aguenta ficar muito tempo em pé, começa a latejar tudo aqui, a doer, aí começa a doer o quadril na lateral, doer lá dentro da bacia, né, como você fala, do quadril, na cabeça do fêmur, e começa a latejar, queimar, e você não aguenta de tanta dor, e essa dor ela começa a ser irradiada para a lombar, e aí os músculos que estão em volta, eles começam a auxiliar, né, porque aquele músculo principal que deveria fazer a função para você ficar naquela posição, aquele músculo ele está gritando, ele fala, meu Deus, me ajuda, eu não estou suportando mais, eu não estou conseguindo, aqui o local está pegando fogo, por exemplo, por quê? Porque está inflamado, só um exemplo, tá? Uma analogia. Meu Deus, está pegando fogo aqui, ó, eu não consigo mais segurar, e aí
os que estão próximos, eles vão começar a querer ajudar. E aí você vai sobrecarregando outras estruturas. Aí você começa a sentir dor na coxa, dor na perna, começa a sentir dor na lombar, tá? Além do fortalecimento, você pode estar com muito encurtamento, falta de mobilidade, flexibilidade da região. E aí quando você faz movimentos, você compensa, tá? E aí você também sobrecarrega a sua articulação. E tem vários outros fatores, aí teria que fazer um exame de imagem, né? Tem que ir no médico, no ortopedista, para ele avaliar, tá bom? Para ele avaliar, para a gente ter mais assertividade no tratamento, né? Se você já fez, aí não deu nada, tudo bem. Agora, se você nunca fez, eu indico que você vá até o médico para ele poder avaliar, tá? Para você ter mais assertividade, porque tem um mundo de possibilidades que podem estar fazendo com que você tenha esse desconforto que você mencionou para mim, tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Pergunta da Carla Mabi. Muito obrigado pela participação, Carla. Professor, você sente a necessidade de tomar algum medicamento para fibro ou somente com exercício físico e... Não entendi o restante, acho que não coube. Eu não sinto a necessidade, tá bom? Eu não tomo nenhuma medicação. Já tomei na fase inicial. E eu não sou contra a medicação, tá? Dependendo da fase que a pessoa se encontra, dependendo da condição dela, ela vai precisar tomar medicação. O que eu sou contra é que assim, tá? O que eu sou contra é a pessoa se entregar, é a pessoa não fazer exercício físico e ficar dependente da medicação a vida toda. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa se entrega, fala, eu não vou para fisioterapia, eu não vou fazer nenhuma terapia, eu não vou fazer exercício físico, eu vou tomar só medicação. E aí ela vai e toma só medicação. Eu sou contra esse tipo de escolha, tá? Mas eu não fico levantando uma bandeira de falar assim, você que faz isso, você... Não, cada um tem a sua vida, cada um que faz as suas escolhas, faz bem entender o que quiser. Tá bom? Então, se é a escolha da pessoa... Tudo bem, só que assim, ela não pode reclamar fala depois. Então, tipo assim, nossa, eu tomo medicação e não adianta nada. Eu tomei medicação a vida toda e eu não melhoro e tal. Não, você não pode reclamar. Por quê? Porque tem diversas outras opções e você não está buscando, você não está tentando, você se entregou, você não pode se entregar. Quer dizer, não é que você não pode, mas esse não é o melhor caminho. Poder você pode tudo, a vida é sua, você pode fazer o que você quiser. Entendeu? Mas o que eu não concordo é você questionar a situação atual que você está, por exemplo, sendo que você não buscou outras alternativas. Entendeu? Seu corpo está gritando ali, pedindo socorro. Seu corpo está ali gritando, pedindo socorro. E você não está entregando o que ele precisa, você está só refém da medicação, tá bom? Então hoje eu só tomo... A minha medicação diária eu falo que é o exercício físico, tá? E eu tomo somente suplementação para melhorar a qualidade do meu sono. Eu já falei aqui diversas outras vezes para vocês. Então é isso, tá bom? Pessoal... Tem algumas outras perguntas, mas o meu tempo hoje está bem curto, tenho bastante compromisso. Bom, então eu quero desejar uma excelente semana para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Fique ligado no conteúdo diário, não perca nenhum detalhe, ative as notificações aí do Instagram, porque sempre que eu fizer alguma postagem vai chegar um sinalzinho aí no seu celular te avisando, tá?